Olha, tem coisas que parecem tão simples, tão óbvias, que a gente nem para pensar em como surgiram. O número zero é uma delas. Mas acredite, a história por trás desse conceito revolucionou o mundo. Foi uma jornada e tanto. Aí a gente já se pergunta, mas por que criar um número para o nada? Né? Se somar ou subtrair zero não muda nada no resultado, qual o sentido de se dar todo esse trabalho para representar o vazio? Pois é, a resposta é mais genial do que parece. E a resposta está bem aqui na nossa cara. Sem o zero, como é que a gente ia diferenciar com clareza o 18 do 108? Tá vendo? O zero não é só sobre o nada. É sobre clareza, sobre organização. Ele funciona como um marcador de posição, garantindo que cada número esteja no seu lugar certo, com o valor certo. Para a gente entender de verdade a importância disso, vamos fazer uma viagem no tempo. Imagina só um mundo onde a ideia de zero simplesmente não existia. Olha que loucura! Civilizações gigantescas como os babilônios, os egípcios, os gregos, os romanos, eles construíram impérios, desenvolveram uma matemática super complexa e tudo isso sem um símbolo para o zero. Eles tinham lá seus jeitinhos de contornar o problema, mas, sério, nada se compara com a solução elegante e eficiente que viria muito tempo depois. A solução dos babilônios, por exemplo, é fascinante. Eles foram os primeiros a sacar que precisavam de algo para resolver essa ambiguidade. E o que eles fizeram? Deixaram um espaço em branco. Foi um passo genial na direção certa, mas já imaginou a confusão? Um espacinho esquecido ou fora do lugar podia estragar um cálculo super importante. Já outros povos, como os egípcios e os romanos, nem isso usavam. O valor de um símbolo dependia totalmente do contexto. Era como tentar ler uma frase sem espaços entre as palavras, sabe? Dá para entender, mas a chance de dar erro era enorme e era muito confuso. Para os gregos, o buraco era mais embaixo, a barreira era filosófica. Para eles, os números eram ligados a coisas concretas, a formas geométricas, tipo comprimentos, áreas. Então, um triângulo com área zero? Isso não era matemática, era um absurdo, não fazia sentido. A ideia do nada como um número, de fato, não cabia na visão de um mundo deles. E o mais legal é que essa mentalidade antiga deixou um rastro que a gente vê até hoje. Já parou para pensar por que não existe o ano zero no nosso calendário? É por isso. A contagem começou com o que já existia, com o primeiro ano, o ano 1. Ninguém começa a contar do nada, né? A ideia de um ano zero simplesmente não passava pela cabeça deles. Mas ok, então como é que esse problema foi resolvido? Vamos avançar um pouco no tempo porque a solução veio de um lugar talvez inesperado e mudou a matemática para sempre. A grande invenção indiana. E aqui está o pulo do gato. O ponto crucial é este. Os matemáticos indianos não criaram só um símbolo. Eles deram ao zero uma função dupla. E isso é genial. Primeiro, ele era sim um marcador de posição para resolver aquele problema do 108 versus 18. Mas, e essa é a grande sacada, ele também passou a ser tratado como um número de verdade, com valor próprio. E claro, como um número de verdade, ele precisava ter regras, uma identidade. Então os matemáticos indianos definiram como ele ia se comportar. Na adição, na subtração, na multiplicação, tudo certinho. A única coisa que ficou como um quebra-cabeça até para eles foi a divisão por zero, que, aliás, continua sendo um problema indefinido até hoje. Beleza. Com o zero finalmente estabelecido, com suas regras, o impacto dele começou a se espalhar pelo mundo. E o legado que ele deixou é gigantesco. Mas olha, não foi um caminho fácil. Como o zero não é um número que a gente usa para contar coisas na mão, tipo 1, 2 ou 3, muita gente achava ele um conceito estranho, meio não natural. Mas aos poucos, ele foi evoluindo. Deixou de ser só uma ferramenta para deixar as coisas mais claras e se tornou a base da matemática moderna. Sem o zero, pode esquecer álgebra, cálculo e o mais importante para a gente hoje, toda a nossa era digital seria simplesmente impossível. Pensa bem, este símbolo aqui, um círculo, tão simples, e ele representa uma das ideias mais poderosas da história da humanidade. Foi ele que nos deu a linguagem para descrever o universo, das menores partículas até as galáxias mais distantes. E é ele que alimenta a tecnologia que a gente usa todo santo dia. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? O zero parece óbvio para a gente hoje, mas levou milênios para nascer. Que outras ideias que a gente acha super normais hoje também têm histórias longas e surpreendentes por trás? A história do conhecimento está cheia delas, pode apostar.